Olá, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Obrigada por estarem aí. Estamos naquela altura especial, não é? Acho que este episódio também vai ser. Antes, vou começar aqui a preparar o meu Nescafé. Este é o clássico, é quem não conhece, não é? E queria saber, Carlota, se também queres um cafezinho para nos Pode acompanhar ser. nesta viagem, porque isto tem aquele saborzinho reconfortante que nos leva, não é? Quentinho, quentinho Quentinho, nesta quentinho, altura. completamente. E é super solúvel, que é ótimo para levar numa caravana. Por isso, vou servir-me e enquanto eu preparo o meu, tu preparas o teu. O que Bem, achas? Pode ser? Então, temos aqui, vamos explorar hoje um tema que pode parecer contraditório à primeira vista, mas que é essencial para uma vida mais equilibrada, que é o egoísmo. Obrigada por quereres trazer também comigo este tema, que, que é aquelas obrigada coisas que as eu. pessoas ficam assim meias, não é? Pode ser Egoísmo assustador, pode ser assustador, sim, egoísmo, mas bem mas não é explicado. esse egoísmo, não é? Não é aquele egoísmo que afasta ou divide, mas o que nos convida a cuidar de nós mesmos para que possamos cuidar melhor dos outros. Nesta jornada recebemos a doutora Carlota Trick, especialista em medicina tradicional chinesa. Andei à procura de coisas tuas na internet e não Sou há. uma nova. É, Vou não tratar há. disso. Para refletirmos sobre o impacto de nos colocarmos como prioridade. Será que dar esse passo pode beneficiar não apenas a nossa saúde e bem-estar, mas também a dos que nos rodeiam? Vamos descobrir juntas tudo isto e juntos, lá em casa também. Preparem-se para uma conversa que eu acho que vai ser inspiradora, que promete desafiar percepções e trazer uma nova perspectiva sobre o cuidado com o outro, começando em nós mesmos. É Isso, isto? isso É mesmo, isto? sim. O egoísmo à Re- partida é uma palavra que às vezes assusta as pessoas e precisa de ser descodificado. E eu brinco a dizer que a minha profissão hoje em dia é ensinar adultos a ser egoístas. E o que está por trás disto é que, imagina, no fim de cada consulta chegamos sempre à conclusão, ou da primeira, não é de cada, Uhum, sempre da primeira consulta, eu certo. explico que um adulto não tem que nada. E porquê? Porque as emoções, elas na verdade são uma química interna, são qualquer coisa que tu sentes, que tu sentes e produzes ao mesmo tempo. E quando tu entendes a diferença entre fazer a mesma ação com vontade ou com obrigação, isso pode mudar o meio inflamatório ou não inflamatório, a saúde, portanto. E Certo. por isso, quando dizemos faz isto por egoísmo, quer dizer faz isto porque queres fazer e não porque tens que. E quando começamos a Fazes por desvendar, ti, fazes para ti. mesmo que Fazes... seja para o outro, Ok. é para o outro por ti. Tu és mãe. Nenhuma mãe consegue egoístamente pedir para estar leve e feliz se os filhos estiverem doentes. Só que se estamos numa ótica de altruísmo e de fazer tudo para os outros, anulamos-nos. Uhum. E quem disse que eu não posso, sei lá, estar a receber-te a sorrir, porque o retorno egoísta disso é estarmos a ser amigas? Uhum. Ou, percebes? É Sim, entender qual é o teu motivo para te estares a envolver naquilo egoístamente. A palavra egoísmo vem um bocadinho, obviamente assusta pessoas e na primeira consulta é preciso desvendar logo isso, não é? sim. Quando eu digo bora à procura do que é que as pessoas trazem coisas concretas, não é? Mas Uhum. qual é o teu benefício egoísta disto? É uma pergunta. Eu sou médica de medicina chinesa, eu Uhum. formei-me, tirei uma licenciatura de 5 anos em medicina chinesa. Ahm, Porquê? Como é que te apaixonaste Olha, uma por história um bocadinho grande. Pronto, Eu venho ainda bem que de um- estamos num podcast. Imagina, eu tenho um pai e uma mãe. Sim, puxa Queres? só isso Desculpa. para ti que é para Eu tenho um exato. pai e uma mãe completamente opostos, tá? Uhum. E o meu pai é um racional, um publicitário. O meu pai já morreu, Eu sei, mas eu acho que conheceste? toda a gente não, toda a gente viu o teu vídeo do Ah, pai e sim. então, que é uma Pronto. emoção. E ele era movido pela Está lógica. no teu Instagram, não está? Para quem quiser ver. Está no meu Instagram, tá? Pois. Pronto, e ele era um homem assim muito racional. Para Uhum. conseguires tirar o que queres dele, precisavas de ter conversa, e isto Certo. pelo lado lógico. E a minha mãe tem uma pousada no Brasil, numa ilha paradisíaca, tipo Sério? extremo oposto, e se calhar para o meu pai era pai, está uma promoção na TAP, e para a minha mãe era mãe, sol, calor, palmeiras, bora, não sei o quê. Sim. Portanto, são mundos completamente opostos. E, e isso ensinou-me a vida toda
uma empatia, a tentar pôr-me no lugar dele para conseguir sacar dele o que eu quisesse, pequenina, não é? Ir à festa ou o que fosse, ou ser entendida. E empatia também para o lado da minha mãe para conseguir quando era com ela. Isto é um treino, não é? É uma coisa que eu hoje uso muito em consultas. Por outro lado, Isso acontece muito, os adolescentes têm muito essa ginga, que é saber falar com o pai de forma diferente com a mãe, não é? Para conseguirem egoístamente tirarem deles o que querem. Então E isso isso não é é mau. errado. Não é errado. Isso é a esperteza que nós precisamos da vida, e isso não tem que querer dizer que eu quero mal ao pai ou que eu quero mal à mãe, só porque estou a Ou adaptar que o estou a ser discurso. aproveitadora. Mas nós somos aproveitadores. Ok. E não tem que ser com maldade ao outro, entendes? Tipo, se eu quero sacar mais miminho da mãe ou miminho do pai, isso é ser aproveitador, mas de uma forma Sim, não estás de um a fazer sítio mal. bonito, não é? Claro. Não é? É que ser egoísta não é fazer mal ao outro. Ser egoísta é estar exclusivamente preocupado com as tuas vontades. Só que dentro das minhas vontades podem estar os outros. A vontade dos outros também. E aí, porque tu sentiste bem por estar a fazer isso. E aí, no meu entender, é que é a verdadeira vontade. E essa que é a diferença, é que quando tu passas para a ação, tu passas movida à vontade e não porque é um tem que, porque isso vai-te produzir quimicamente realidades diferentes e, portanto, saúdes diferentes. Então, só indo um bocadinho para a pergunta que tu fizeste antes, que é como é que eu vim aqui parar, já me estava a desviar outra vez. Eu também, sim. É que eu quis ir tirar naturopatia para o Brasil. Eu, na verdade, queria ir, eu fazia surf e queria ir atrás das ondas. E em Florianópolis havia um grupo, uma universidade de naturopatia, e eu quis ir para lá. E depois comecei a achar que eu fui, comecei-me a preparar lá, os exames são a seguir à escola e lá é antes da universidade. Então tens que te preparar um bocadinho para isso, eles chamam o vestibular, não sei se conheces. Sim, dá nas novelas todas, não é? Exato. Estou E estudando então para o comecei-me a vestibular. preparar para isso e depois comecei a achar que o curso se calhar ia ser um bocadinho de tudo, porque a naturopatia tem muitas áreas, não é? E eu sou um bocadinho intensa no sentido de querer saber mais e a naturopatia é incrível, atenção, mas na altura achei que não me ia identificar, precisei de um bocadinho mais de segurança e anulei o plano e liguei ao meu pai, tipo, pai, se calhar eu quero ir para a comunicação empresarial e gestão de marketing, posso ir estagiar para a tua empresa só para ver? E foi muito giro, porque fui e liguei para o IAD, porque havia um curso que tinha os dois juntos e dividia só no primeiro ano. Sabes que era da minha família, o IAD. A sério? Era, foi o meu avô que fundou giro. e o meu pai trabalhou lá a vida toda. Ai, não sabia. Sim. E liguei eu para estudei lá. E disse, olha, que bom adiar a decisão para o primeiro ano, porque havia um curso que era junto e só dividia entre estes dois no primeiro É ano. marketing e publicidade. Já não me lembro. Acho que sim, não sei. Mas Pelo menos era o meu. quando depois... via a divisão, tipo, as disciplinas eram iguais. Tipo, então que divisão é? Eu liguei para lá. E a coordenadora do curso foi muito engraçada, que disse, pode-me dar, tem razão, isso não está bem aí no site, pode-me dar o seu e-mail. E ela nem sabe isto, que teve um papel tão importante. E eu disse, posso? E dei o e-mail da empresa onde estava a estagiar na altura, que era do meu pai. Mas porquê está aí? E eu, olha, é que eu ia para outro curso, mas agora como vim para Portugal e perdi aqueles exames do próprio ano, tenho que os fazer outra vez, para em vez de estar parada, vim experimentar para ver se gosto. Ai, mas que curso era esse? Diz ela. E eu... Era um curso de naturopatia, assim, um bocado a medo, tipo, porquê é que estamos a ter esta conversa? E ela diz, então olha, eu vou-lhe mandar isso, mas eu vou-lhe mandar um curso seríssimo de medicina chinesa em Portugal, você tem que ir ver. E eu desliguei o telefone a gozar com ela, tipo, como assim? Ai, que giro. E no dia a seguir já tinha explicação de português e explicação de matemática. Vou descobrir quem é que era essa pessoa do IAD, que eu conheço todas. Não estás a perceber, foi incrível. Eu desliguei o telefone literalmente a dizer, esta senhora é doida, tipo, está-me a mandar para outro curso, nada a ver. E no dia a seguir vou para a explicação de português, já marcada, a explicação de matemática, já marcada, tudo para engrenar neste sentido. E a professora de português diz, Carlota, vamos só conversar. Conheço-te há muitos anos, porque era da minha escola, mas entretanto formei-me em psicoterapia. E eu, ai outra? Meu Deus, outra. Mas está tudo assim? maluco. E pergunta-lhe, o que é comunicação? Deixem-me. Se calhar um dia mudo de vida, mas porquê um dia, porquê não já? Bom, elas disseram-me duas coisas importantes, que deram um bocadinho de credibilidade. Sabes que isto já é reconhecido em Londres, sabes que isso já é... E eu naquela minha lógica de unir o pai e a mãe, de entender as coisas sobre os dois conceitos, quando aquilo se tornou reconhecido, foi um pouco excitante a coisa do, se calhar posso. E eu conheço uma professora de medicina chinesa em Portugal, não queres ir conversar com ela, ver como é que é a universidade? Saí de lá completamente entusiasmada, com as borboletas todas, e a querer estudar qual era o curso que fazia mais sentido. E pronto, e nunca mais parei. Nunca mais quiseste. Foi literalmente assim. É claro que eu tinha... empresarial. Exato.
tinha um background, agora uso a comunicação dentro das consultas, não é? Claro. Para chegar às pessoas, Faz tudo precisas. parte, não é? Acaba por tudo, É isso. tudo o que fizeste na tua vida acaba por te dar É verdade, é as quem tu és, não ferramentas, é? Na claro. verdade, tu podes usar a profissão Uhum, para pôres em prática um bocadinho quem tu és, não é? completamente. Mas eu tinha um background que era uma enxaqueca. Foram-me diagnosticadas enxaquecas aos 7 anos. Era mesmo muito difícil. E às vezes durava tipo 7 dias de péssimo. Só Hum, precisava de escuro e passava mal. E na altura os médicos, os melhores de Portugal, etc., diziam isso não tem cura. E aquilo ficou sempre aqui sim, como assim não tem cura? Tipo, tem que ter. tem que ter. E portanto, esta coisa da medicina chinesa também pode ter vindo ter comigo e eu ter-lhe achado graça com. Queres ver? Sim. Pronto, e depois foi o curso todo um Acontece bocadinho. muito, não é? Algumas profissionais acabam por se tornar, mesmo por exemplo os psicólogos, às vezes é porque Aham, querem coisas descobrir, não próprias. é? Sim. Porque querem resolver algumas coisas, ou nutricionistas. Há muita gente que passou É por coisa verdade. e que vão em busca para si e depois percebem que podem pôr em função dos outros, não é? Isso faz imenso sentido, porque aí, quando estás nessa busca por ti, estás numa busca egoísta. Olha, Estás numa busca para ti própria. Então, e depois, quando descobres que isso te ajudou muito, ficas muito entusiasmada com o quanto isso pode ajudar outras pessoas. E o quanto isso te pode fazer sentir bem egoistamente. aham, E então o trabalho é feito mais daquele chamado gut feeling, não é? sim, É feito de uma forma que eu nas consultas digo mais egoísta, mas tentando sempre ressignificar, não é? porque é uma palavra Forte. dura e é uma É, palavra tipo que nós estamos habituados a olhar para ela de uma forma negativa, não é? é. Mas pode não ser, é o que tu dizes, não é? O meu problema é que, porque é que eu sei que essa é uma palavra dura e às vezes até, algumas vezes até digo, pronto, vou largá-la, só que volta sempre. Porque ela também é uma palavra que trava as pessoas de se autocuidarem. Tipo, mas não Uhum. estou a ser egoísta se fizer o que me Sim. apetece. Eu, por acaso, enquanto tu falas, eu vou ver o que é que o dicionário diz de egoísmo, porque eu aposto que tem uma parte boa, Sim, não é? De vê lá. certeza, absoluta. A última vez que eu vi, uma vez para fazer um vídeo, até pus como capa, dizia que o egoísmo é o interesse exclusivo na tua vontade ou na tua necessidade, uma coisa assim. Sim. Mas tu vais E ver só agora. isso? É Cha- porque é engraçado, porque eles fazem aqui a diferença. Egoísmo não é egocentrismo. Exato, É engraçado. exato. E é verdade, porque tu, no teu egoísmo podes tipo fornecer. O egocentrismo é só tu, não Uhum, é? uhum. E no egoísmo és tu, mas não está a falar do fim. Para que é que. Exato, Não é? exato. E para mim, sabes, uma vez eu estava a falar de fazer voluntariado. E as pessoas que fazem muito tempo de voluntariado normalmente tiram benefício disso, não é verdade? Aham, sim. E esse é que é o benefício egoísta, não é o dar, é claro que é o dar para os outros ficarem bem, para Uhum, ajudar e tudo isso, mas tu só consegues sustentar e fazer isto durante muito tempo se isso te fizer, se conseguires tirar um uhum. partido disso, se isso se tornar uma causa. Certo. E quando se torna uma causa, significa que estás a fazer com vontade. A Uhum. medicina chinesa antigamente, quer dizer, diz na medicina chinesa, sendo muito antiga, que a vida é igual à energia do rim. E preservar a vida é igual a preservar a energia do rim. E eles dizem também o que é que cada órgão, eles associam isto, Certo. os 5 elementos, já ouviste falar? Já. A água, a madeira, o fogo, a terra, o metal, depois não sei quanto, os órgãos todos responsáveis, distribuídos por estes elementos, as vísceras também, as emoções, os sentidos, etc. Como E parte no de um rim, todo, tudo. como parte de um Sim. todo. E no rim, a emoção associada é a vontade, eles chamam a entidade psíquica. E, portanto, preservar a vida é igual a fazermos as nossas vontades. O tema não é mandar tudo ao ar e agora não faço Sim, nada. por ninguém, nem que não quer saber, só vou pensar em mim. Só que tens vontade de fazer isso Uhum. e, e mesmo que seja pelos outros, tens vontade, porque essa é que tem que ser a emoção que te move à ação. Sim, mesmo porque eu estava a pensar em duas coisas. Primeiro, mesmo um cuidador, as Hum, pessoas cuidadoras, eu penso imenso isso, não é? Porque elas estão ali, tipo, só a tratar de alguém, não é? certo? Onde é que elas podem ir buscar uma coisa de as nutrir, não é? Porque normalmente são pessoas até que querem ser cuidadas. As pessoas que, não é? Que se põem nesse papel do cuidador é porque. Aham, porque elas entendem que sendo cuidadas estão a receber amor e elas
tipo, auto-amam-se, percebes? Julgam-se que querida que eu estou a ser e, Uhum. portanto, é aqui um auto-amam-se no ato de Sim, cuidar. sim. E isso produz as tais substâncias químicas que nós chamamos um nome de emoção. Seja isso amor ou vontade, Uhum. percebes? Sim. Nós chamamos emoções de uma forma superficial, não é superficial, é como se fosse fora do corpo, como se fosse só psíquico ou só Certo. emocional, Mas mas, elas estão mas não cá é verdade. elas funcionam mesmo quimicamente dentro de nós, é isso? Elas são São químicos. uma química dentro de nós. Quando tu te assustas, produz adrenalina, aumentas o cortisol. Então, dizer a uma pessoa faz isto e a pessoa estar a fazer porque tem que fazer, com uma sensação de que chatice, tenho que fazer isto, ou faz isto porque vais ter este desfecho, porque vais ter este benefício, porque quando consegues entender e passar a gostar de fazer, já estás a produzir uma química diferente, Certo. Fazendo a mesma coisa. fazendo a mesma coisa. E por isso, quando eu digo que um adulto não tem que nada, não quer dizer que os adultos chutam o balde e não fazem mais nada, como eu costumo dizer, Claro. tipo, viram. Tem que fazer, mas de forma com uma visão diferente. Quando tu dizes Não é tem que não fazer, tens que fazer, exato, aquilo que pode acontece, fazer. mas quando tu dizes a alguém não tens que fazer, aquilo que acontece é que a pessoa diz, ai não, Exato. então vai acontecer não sei o quê, é verdade, então queres fazer? E a pessoa passa a querer fazer Exato, pela porque consequência, só que às vezes é preciso ir até lá. E como nós somos muito ensinados a tens que, faz e não penses mais, às vezes não vamos até à altura necessária para produzir a vontade. nós somos um povo muito assim, não é? Muito do eu tenho que, eu coisa. Temos muito coisa de espírito de família, portanto a família já te obriga um bocadinho ao almoço de domingo, ou não sei o quê, mesmo, não é? Tipo, faz parte. Faz parte. E nós somos há outros povos que são muito mais desprendidos, que não têm essa. Eu não tenho que, não vou, não. Mas nós E temos será que ainda não vão, essa. não é mesmo? Não Não tendo sei. que não irias? Não têm, por exemplo, na parte da família, como não são tão familiares, não, por exemplo, os americanos, não é? Vivem, Sim, não têm, distante, não é? claro. Não têm. Tu tens aqui, tens este peso bom, pode ser bom ou não, não é? Lá está. Lá está. Para mim é bom da Exato. família do ir visitar, não é? Todas as semanas ver o meu pai, de ligar todos os dias, não sei o quê. Para mim é bom, porque Mas se for tem signifiquei, não que, é? se tu tiveres a dizer, ai, tenho que ir Tenho visitar que o ir. meu pai, não é Sim, bom. pois não. Então a mesma coisa que é visitar o pai, Uhum, pode ser um tenho que ou um não, eu quero. certo. E isto muda a química interna. Se Uhum, tu dizes a alguém, uma pessoa está a dizer na consulta, eu tenho que fazer não sei o quê, e eu digo, porquê? uhum. Não tens que, és um adulto. E a pessoa investiga quais são as consequências e no fim, normalmente, passa a querer aquilo que tinha que. Certo. A grande diferença é que isto muda-lhe a saúde. Porque hoje todos dizemos que o stress mata, não é? Isto Uhum. já é fácil para todos. Só que depois, como é que pomos em prática então o não sintas stress? Precisamos de treinar. É quase um PT emocional, percebes? Tu precisas Certo. de treinar, então como é que o que é que eu faço com a raiva? O que é que eu faço com o medo? O que é que eu faço com estas emoções? Às vezes as pessoas vêm ter Uhum. comigo, tipo, Exato. doutora Carlota, precisava de curar as explosões de raiva. E eu digo sempre, elas é que a estão a querer curar a si. Porque tudo isso tem um propósito. Nós estamos sempre em Aquilo autorregeneração. está-nos a dizer alguma coisa, é isso. Tipo, Aquilo essas explosões de raiva é o estão-nos. grito final de qualquer Certo. coisa que tu devias ter dito quilómetros antes e se Antes. calhar não precisavas desse power extra que o corpo produziu para então conseguires dizer. Só que isto precisa de ser ensinado devagarinho para fazer sentido às Uhum. pessoas e para elas conseguirem Mas já em precisam de cada uma. tempo para pensar o que é que. Não é? Precisam de tempo para olhar para si Sim, e para identificarem o que é que está a correr mal, não é? sim. Porque é que. A parte boa é que como a medicina chinesa trata o corpo, a relação do corpo com as emoções, que é o que estás a sentir, se chegas a mim e não percebes nada do que sentes e não dominas nada das emoções, a mim ou à medicina chinesa, Certo. podes trazer sintomas físicos e estar a falar do mesmo. Dizendo-me sintomas físicos ou Ok, eu sintomas digo, emocionais, está-me a doer a barriga e tu já vais perceber, se tipo, tens uma dor de cabeça ou se tens uma raiva, estamos a falar de um desequilíbrio do fígado, nas duas vertentes. Então, se eu pergunto o que é que aconteceu esta semana, e a pessoa diz, nada, senti-me lindamente. Tá, e fisicamente? Aconteceu alguma coisa? Houve uma insónia? Houve... E isso ok, traduz-me mesmo. o que se passou na vida dela Sim, se emocional. elas não souberem o que é que está a passar no corpo, ou também ou não souberem o que é que está a passar Vais lá dar no pelas duas acabas, vias. sim,
Basta, E isso é espetacular. basta haver uma queixa física que tu entendes, ou basta haver uma queixa emocional que tu entendes. Vais Onde é dar que ao mesmo está? sítio. Ok. E porquê? Porque a medicina chinesa tem este papel muito ativo na prevenção Uhum. e, portanto, faz esta linguagem de como é que os comportamentos todos estão a falar sobre o mesmo. Era aqueles 5 elementos que eu te estava a Certo. falar. Então, se tu entendes que a E o que é que, função diz-me só mais ou menos o que é que são os 5 elementos, que é o ar, o fogo, a madeira, é, a água? nós chamamos terra na medicina chinesa em vez de ar. É o Ok. terra, Eu estava metal, estava aí para a astrologia, não? aham, terra, metal, água, madeira e fogo. Uhum. E isto porquê? Porque eles diziam que nós somos um microcosmos dentro do macrocosmos. E, Certo. portanto, tudo o que acontece na natureza, em teoria, nós sendo parte integrante da natureza, temos os mesmos Exato. comportamentos. E, portanto, é uma linha de. E como é que nós somos madeira? Como é que nós somos fogo? Então, a madeira está relacionado com o fígado e está relacionado com a vesícula biliar. E, do ponto de vista emocional, está relacionado com a concretização, com o passar à ação. Então, Uhum. pessoas que têm dificuldade em passar à ação, em teoria, vão ter um desequilíbrio do elemento madeira e podem ter, por exemplo, insónias à meia da noite. Ai, que horror, essa sou toda eu. Insónias Mas à eu não meia tenho muita. Quer dizer, tenho e não tenho do passar à ação. Sendo que as insónias na medicina chinesa se subdividem em 3, Sim, que pode ser conta. Isso também dificuldade em podia ser um tema, não adormecer. era? Exato. Pode ser dificuldade em adormecer, pode ser adormeço lindamente e acordo à meia da noite e depois Ou essa? não consigo. Uhum. E normalmente aqui às vezes associa-se tipo calor nos pés, pessoas que metem os pés para fora do edredom, ou agitação. Não. Tipo, pode ser pesadelos ou pode ser só quando acordam sentem-se um pouco irritados. Tipo, Sim. porque há outras ainda que é acordar à meia da noite, mas já como se fosse pronta para acordar, com a cabeça em imensos pensamentos, e aqui já é mais baço, já é mais o elemento terra. Então, estás a ver? Quando uma pessoa me diz, estou aqui com uma preocupação, ou então acordei à meia da noite, Uhum. está a falar sobre o mesmo. Ou então estou com dor de estômago, se calhar estou com overthinking. E se estou com Certo. excesso de pensamento, porque o pensamento é a função psíquica do elemento terra, então chegamos à conclusão que a pessoa provavelmente está com medo e está a tentar resolvê-lo. E isto estará mal ou isto é o corpo a tentar-te ajudar? Está a Percebes? mandar alertas, não é? Está a contar-te que tu não o fizeste antes. Uhum. Então, quando a pessoa diz, estou aí para a Ele, cama, ele acumulou. Até que de repente disse: Espera, vou ter que avisar esta que está a dormir que ela tem que resolver isto. porque durante o dia estás muito nas Certo. distrações e se provavelmente és uma pessoa que está cheia de coisas, Uhum. imagina, e depois quando ficas mais calma e sozinha contigo e já não há distrações, aquilo pim. Pumba. E se pim naquela hora, não é porque está mal e precisa de ser calado, é ao contrário, é porque já devia ter sido ouvido, é qualquer coisa que eu não estava a reparar, que me está mesmo a dar medo, a preocupar. Uhum. E o medo tem uma função que é proteger-nos. Quem Uhum. não tem medo ou é bebê, ou enfim, está Uhum. com algum problema, porque é suposto nós termos medo, não é? Durante a vida é suposto irmos aprendendo a ganhar cautelas, mas o medo não deve ser para nos travar, deve ser para ganhar cautelas. Então, Certo. se eu tenho medo de me constipar, não é o medo, apesar de estar aos gritos a dizer não vás, tipo, Certo. Tu, divertidamente, tipo, eu vou, mas com um casaco. é só arranjar uma alternativa. É Certo. de facto um travão, mas é um travão só para tu seres criativa e arranjares uma alternativa que te traga segurança outra vez. Certo. E, enfim, eu podia dar infinitos exemplos de medos Uhum. que são úteis. E eu tenho Isso depois casos. volta-se aí ao egoísmo, não é? Porque tu aí vais-te ouvir e vais ouvir as tuas necessidades, não é? Muito bem, e os teus medos? E os teus medos. Sim. E as tuas emoções todas, na verdade, E não as é? tuas emoções todas. A questão é esta: é que as emoções têm funções. Elas não estão cá nem para nos perturbar, nem só para nos trazer coisas boas. Como tudo no corpo, tem uma função, serve para Uhum. qualquer coisa. E nós não poderíamos ter vontades se elas não servissem para nada, então seríamos uma máquina. E por isso é que eu disse ainda há bocado que acaba a primeira consulta a dizer: então um adulto não tem que nada, é tudo uma vontade. Uhum. E às vezes as pessoas dizem: não, mas isso não pode ser, eu tenho que pagar contas. Certo. O que é que acontece se não pagar? Podes reduzir o nível de vida, até podes viver na rua, há pessoas que vivem na rua. Ah, mas eu não quero isso. Uhum. Ok, então bora começar por aí. Então o que é que queres? E aqui começamos a construir, e claro que esta conversa parece um pouco extremista, só que é só para fazer um reset Claro. saudável. Sim, e depois tu pensas, bem, então se é para viver na rua, então prefiro
Isto. abdicar daquilo para ter Exato. aquilo. Então aí tu começas numa construção positiva, que é então afinal o que é que eu quero? Então parar de dizer tenho que. E isto não é por semântica, é Uhum. porque quando tu dizes tenho que, normalmente tu estás a sentir uma contrariedade. E eu ainda há bocado disse que o órgão, o fígado, era o responsável por concretizar, passar à ação. Uhum. Só que por curiosidade, o elemento que vem antes do elemento madeira é o elemento água, que a sua função é a vontade. Então não é passar a ação de uma maneira qualquer, é passar a ação, é ter vontade e passar a ação. Certo. O que Não é? traduzindo por miúdos é faz o que te apetece. Que é o Uhum. que nós estamos a dizer, que eu brinquei a dizer que é ser egoísta. E que eu podia só dizer que era ser autocuidador. Uhum. Certo. Que é a mesma coisa, é tirar a conotação negativa Uhum. que a palavra egoísmo tem, mas só continuo a usar porque se eu só digo autocuidador, a pessoa diz: ah, tá bem, vou ser autocuidador até ali, porque o resto é ser egoísta. E não é, Uhum. não é. E aí eu fico um tempo com os pacientes a dizer: então traz-me situações em que te sentes egoísta e bora desvendá-las. Exato. Como é que nos libertamos deste peso da sociedade, não é? De pensarmos primeiro em nós? Então as mães têm. Tipo, como é que aquela mãe pensa primeiro nela? Tipo, não pode, os filhos, primeiro pensa-se nos filhos, mas pensando nela, está a pensar nos filhos, não é? Aham. Queres-me dar uma situação concreta? Ah, ui, sei lá, tipo, os 3.000 programas que os meus filhos têm e eu andar para a frente e para trás a pôr e buscar. E normalmente se tu podes dizer: não, não quero ir, hoje vão ficar aqui, a brincar Uhum. aqui. Podia ser, não tinha mal. A brincar, eu já há uns que já são teenagers, não é? Pronto, Portanto, já não. whatever, Tipo, já ali estão no era fazer o que telemóvel. quiser, exato. Vão ficar Sim. aqui. E imagina E que. às vezes fazemos isso, às vezes E não está dá. tudo bem. Sim, temos umas pequenas amus, mas no dia a Ok, seguir está tudo bem, não é? pronto. E pode haver, imagina a situação em que tu dizes: não, hoje não quero mesmo ir, quero ficar aqui. Uhum. E eles depois ficam muito aborrecidos. E tu ou ficas muito irritada porque eles te estão a perturbar ativamente, não é? Estão chatos ou estão. Sim. E dizes: não, afinal quero-te levar. Ou então ficas triste porque pensas: coitados, não vão ter programa nenhum, não vão fazer nada. Também gosto que eles estejam com amigos. Também é importante para mim, enquanto mãe, o que eu acho de mim, enquanto boa mãe, que lhes Certo. ensine e passas a querer ir. Então, repara, arranjei aqui dois motivos Uhum. pelo qual, por tu permitires primeiro dizer: mas o que é que me apetece? É não ir? Então não vais. Uhum. E tu dizes: está bem, não vou. E a seguir Mas equacionas afinal, os mas cenários. afinal, se calhar isto até me fazia bem. Agora eles vão, eu fico aqui E está tudo bem. sossegadinha, vou só pô-los e venho aqui tratar de mim e vou fazer E aí tu um bem. descobres a tal Certo. causa que eu disse, que é porque é que aquilo é egoísta para ti. Apesar de por fora alguém poder dizer: tão querida, está a levar os filhos sempre aos sítios. Uhum. Só que aqui tu não vais ter cansaço, porque tu estás a levar por ti, porque descobriste o teu ânimo Uhum. daquilo. E diz que a tristeza ou a falta de ânimo, que até pode levar a uma depressão, não é? O ânimo aqui é muito importante. E às vezes as pessoas chegam à consulta a dizer: sinto-me cansada. E uma distinção importante a fazer é cansada ou com falta de ânimo? Porque a sensação física é parecida. Quando estás cansada é um "ugh", quando estás com falta de ânimo também é um "ugh". Uhum. E qual será o benefício da falta de ânimo? Não é o corpo a parar-te? Então isso servirá para nada? É tipo um barómetro, não é? É quase um barómetro. E se tu ouvisses isso, era, Uhum. era muito giro. É quase como, imagina, os nossos filhos, falaste em filhos, quando são pequeninos, às vezes ainda não sabem descodificar-se. Às vezes os adultos também ainda Sim, não sabem, mas certo. os pequeninos ainda não Não sabem sabe. descodificar-se. E então choram, têm uma birra. E nós, mães que já estamos a estudar 24/24 há não sei quanto tempo, chegamos e temos: esse choro é fome, ou esse choro é sono, não é? Certo. E aquilo só passa quando tu acertas no que era e correspondes. Uhum. Mais tarde, eles começam a aprender que não é preciso chamar a mãe para tudo, porque agora eu já sei que este é sono, ou agora eu já sei que este é sede, e vou pedir a outro adulto qualquer, ou vou eu buscar um Uhum. copo de água, e resolvem o seu problema. Então, muitas vezes o que nós precisamos é saber descodificar o desconforto, como nós descodificamos nos nossos pequeninos, mas em nós não. Certo. E o tema Porque é nunca só nos isto, para ouvimos. resolver. E as pessoas têm que coisas e só a expressão tem que já está a dizer estás em contrariedade, sentem depois um cansaço que também nos trava, Uhum. mas vá, tens que conseguir e continuam.
E então não vão ouvindo nada dos sinais que o corpo está a dar. Têm sono e não vão dormir, têm aborrecimento e não param. Percebes? Então às Sim. tantas deixas de ouvir os sinais. E aquilo que acontece com as nossas crianças pequeninas, se não lhes deres uma cama para ir dormir, é que elas vão ficar mais birrentas e mais Uhum. birrentas e possivelmente com dor de E cabeça as ou nossas com... birras em adultos são bem mais graves. E a Podem ser, nossa... não é? Podem São ser, bem mais graves e a nossa resiliência é bem maior e nós gostamos disso e dizemos-nos sou muito certo? resiliente e isso do ponto de vista da saúde não é muito interessante. Ok. Porque continuamos a não ir àquilo que o corpo está a pedir ou Uhum. a fazer tenhos que, digamos assim, que tenho que, não é? Sim. Que por serem um tenho que já quer dizer que não é a minha vontade. Então o que eu estou mais ou menos a tentar dizer é que as emoções nos guiam ou as doenças nos guiam porque nos dão informações de cá de dentro. E então, se eu pudesse, nunca mais trabalhava. Isso não é verdade. Ninguém quer ser uma couve a vida toda, não é? Não é assim. Nós, Sim. se eu te disser, agora podes, então podes, nunca Certo. mais trabalhas. Tu vais parar. Se calhar, se estiveres muito sufocada, vais parar algum tempo Certo. até equilibrar. Mas a seguir vais começar. O Sim, que a é que se arranjar faz? coisas, não é? A arranjar coisas que te apeteça fazer. Pode ser, é tipo, trabalho infeliz, não é? Eu posso escolher, tipo, eu não vou mais trabalhar numa coisa que não me faz feliz, que isso também é ouvir-me, não é? É Mas se completamente. nós pudéssemos, tipo, se nós pudéssemos não trabalhar e escolhermos, acho Não que íamos escolher não não ia, trabalhar. Isso pois, não ia ser íamos giro. escolher coisas que gostamos de fazer. Isso também é Exato. uma boa resposta para nós, não é? Exato. Tipo, nesse egoísmo, na ótica desse egoísmo, Uhum. o trabalho também tem que nos estar a trazer boas emoções, não é? E é suposto, não é? Nós dizemos a nós próprios que estás a gostar, o que é que estás Uhum, a gostar. E às vezes não é mudar de trabalho que resolve. Às vezes a pessoa pensa, preciso de mudar de país, ou de mudar de marido, ou uhum, mudar de trabalho. E das primeiras coisas que eu pergunto é, mas porquê? O que é que esse trabalho está a fazer sentir? uhum, Porque às vezes é só resolver o que se passa no trabalho. certo. Imagina, houve uma vez que a minha filha Caetana, a mais velha, disse: Mãe, nunca mais quero ir à escola. E eu disse: Fogo, e agora como é que eu descalço esta de não dizer tens que. Certo. Tá bem, vou Pois, desinscrever. E o meu marido a tu dar-me agora toques. que ensinas os outros, tens que ensinar aos teus filhos, não é? Portanto, como Completamente. mãe, tens que dar aí umas Precisas de voltas. pensar um bocadinho mais. Certo, Então ela dizia, então a primeira, porque eu também fui educada assim, não é? Então claro. o primeiro instinto é dizer, Na azar, tens que paciência, ir. sim, É assim, é a nossa obrigação, é a obrigação dos pequeninos, não é? Como nós sim. dizemos. Ou o trabalho dos pequeninos. E eu tentei pensar, ok, se eu disser tens que, ela vai continuar a ir à escola contrariada. Se eu tentar entender qual é que está a ser a contrariedade, se calhar consigo resolvê-la e então surge a vontade outra vez. Então disse, tá bem, vou-te desinscrever. E o meu marido a dar-me toques e eu, Tipo, ai, se ela vai com isso à avante. vou-te desinscrever e nunca mais vais andar na escola. Mas pensa, como é que vão ser os teus dias? Vais estar em casa? Ao início vai ser muito bom, vais ver as séries todas, vais fazer o que te apetece, mas e depois? Os teus amigos vão falar sobre temas que, para já todos os teus amigos vêm da escola, atualmente, quase, não é? E portanto, vais ficar com menos amigos, eles vão continuar a fazer coisas e tu não estás, eles vão falar sobre temas onde tu não te sentes Vão a incluída, visitas de estudo? vais ficar Vão sozinha ao em casa, às teatro? tantas vais estar farta de casa. Sim. E depois, sabias que há países onde a mulher não pode ter opinião, ter uma Não pode ir à conta, escola? ter uma casa, não pode ir à escola? E ela disse, porquê? Assim, tipo, um bocado indignada. E eu tive um bocadinho a dar contexto, porque não é interessante ser, porque isso dá poder, o conhecimento, dá-te autonomia, dá-te liberdade, não é? Podes egoístamente ser o que quiseres. Hum, portanto, quer dizer, se tu fores, podes escolher o resto da tua vida. Se tu O que é que ficares, ela vais ficar decidiu? aqui a fazer o quê? E ela disse: Não é que eu não gosto da escola. Eu disse: Então, é que eu não estou a gostar muito do inglês. Repara, passámos de não quero mais ir à escola, como eu estava a Certo. dizer, os adultos, de quer mudar de marido, quer mudar de país, quer mudar de trabalho, não quero mais ir à escola para Para não gosto perceber ali daquilo. daquilo, sim. Ok, o que é que se passa no inglês? Ah, é que tenho amigos que já são ingleses naturalmente, então fico-me a sentir pior. Ah, então Ok. tu não gostas é do que te faz sentir. Então faz-te sentir menos boa. Então bora ter mais aulas de inglês. Não, mãe, isto não faz sentido. Estou a dizer que não gosto, queres mais? Filha, já tiveste aulas em que te sentes uma ganda croma a perceber tudo? Já, é muito bom, respondes a tudo, estás mesmo Uhum. ali. Já tiveste aulas em que não percebes nada? Já, é uma seca, mãe. De repente o quadro escreve-se todo sozinho. Então, é exatamente isso que se está a passar aí.
Se tu te passares a sentir melhor, já vais gostar do inglês. Uhum. Então só precisas de. Ok, Nós temos que identificar onde é que anda o nosso inglês, não é? onde é que anda o nosso inglês? Onde é que anda a nossa contrariedade? Às vezes é Certo. aquela reunião, aquela Aquela coisa, pessoa. E aquela pessoa? aquela pessoa. Aquele chefe. E o que Como é é que que se se passa, faz? não é? O que é que ele me está a fazer sentir? Porque não é ele que me faz sentir. É o que ele faz, a mim faz-me interpretar de uma determinada maneira que me faz sentir uma determinada coisa. Então a pergunta é, ele está-te sempre a apontar os erros? Mas quais erros? Porque se tu não concordas com os erros, então isso não te toca. Se ele disser, ai, vens sempre, sei lá, vens sempre pálida. E tu Uhum. dizes, estou um bocado pálida, realmente estou com mau aspecto, não devia trabalhar aqui assim. Se tu achares isso também, metes um blush e E está está tudo bem. resolvido. Então já não sentes a crítica, aquilo já não te afeta, porque tu Uhum. conseguiste criar uma solução. Já não é o chefe é um parvo, percebes? Ele Sim. disse uma coisa que eu concordei e eu alterei. Agora, se ele diz uma coisa que eu não concordo, eu já não quero alterar e já acho que ele é que tem um problema. Tipo, porque é que ele acha isso? Já acha Certo. isso estranho. Então Não é está tudo contigo, bem, não é? certo? Tu Não é consegues contigo. alterar em ti, percebes? Ou não? Sim. Percebo, mas às vezes é difícil levar com 8 horas, digo eu, que não tenho chefe, Às vezes é com difícil. 8 horas da nossa vida com um ambiente pesado ou com, não é, uma coisa quando não te sentes bem, que não estás. Claro que podes, pronto, podes mudar, não é? Mas às vezes não é tão fácil assim. É verdade. É verdade. E aí precisamos de te perguntar uma coisa: todos sentem que o ambiente é pesado ou só eu? Uhum. Às vezes há pessoas que, não é? É verdade. E é isso. Porque é que. Ok, Estás a ver? Porque é claro que eu posso me ir embora, eu posso achar, tipo, não dá. O santo certo. não cruza e nós não estamos aqui. Sim, Pode pode acontecer. acontecer. Mas às vezes nós estamos a pôr na pessoa coisas nossas e não estamos a resolvê-las. E quando resolvemos ou quando ficamos mais orgulhosos do que estamos a fazer, já não nos afeta tanto aquela Uhum. crítica. E se calhar, tipo, se calhar até tem razão. Se nós pararmos para pensar E e normalmente incomoda mais quando tem incomoda razão. mais, não é? E aí ficas É isso que mesmo. está a fazer ali a fricção. E quando fazes essa introspeção que fizeste, se calhar até tem razão, então o que é que podes fazer Uhum, para mudar isso e ficares bem contigo? uhum, E então já não tem essa crítica, claro. porque tu entretanto já alteraste. Uhum. Também pode arranjar depois outra qualquer, se for mesmo chato, não é? Pode arranjar outra qualquer, não te vão todas incomodar igualmente. Uhum, Porque normalmente incomodas-te com o que concordas. uhum. Nós conseguimos também ser egoístas, tendo-se que trabalhar, Como assim? Não tendo, percebi. conseguimos pôr-nos em primeiro lugar, Uhum. mesmo tendo que, não é? Que obedecer. Sim, Que, sim. Sim, sim. Como os miúdos. Como é que tu ensinas? Eles têm que obedecer, não é? Em todo o caso, eles certo. vivem debaixo da nossa asa ainda, nós é que E mandamos. precisam do teu guia, não é? Sim, e eles nascem egoístas. Repara, eles estudam. Certo. Como é que eu vou agradar a mãe? Como é que eu vou Uhum, agradar o pai? Oh, mãe, arrumei o quarto. Ou sei uhum. lá, É mãe, professora, venci não sei o eu quê. tenho uma filha que até tinha uma voz especial de professora, estás a Era. sim, sim. E Agora já isso. está melhor, mas era a professora. E ela O que é essa voz? Essa voz é só para a professora? E ela tinha. E ela tinha porque ela sentia que assim lhe conseguia sacar qualquer coisa, Uhum, que assim conseguia estar mais segura egoistamente. E porque é que nessa altura o egoísmo ainda depende dos outros, não é? Porque as crianças se regulam através do adulto. certo. Então elas ainda precisam de agradar o outro. No caso das dinâmicas hierárquicas, é a mesma coisa. Se eu trabalho aqui e alguma coisa vem de ti para mim, eu ainda preciso que tu me Uhum, aches qualquer coisa. E aí é uma ação egoísta de mostrar serviço ou de ser tão boa e dar tanto o meu melhor que tu te agrades e, portanto, me escolhas para uma posição maior ou uhum, me continues a escolher para este meu trabalho. Então, tendo que obedecer a alguém, que na verdade não é tendo que, é querendo obedecer a alguém para uhum. continuar dentro das regras desta empresa, por Certo, exemplo. certo. Fez sentido ou não? Fez. Tu, claro que sim, mas ao longo de, Uhum. já que tenho imensa curiosidade, se tens mais mulheres ou homens pacientes? Em Sim, pacientes, tenho mais mulheres. mais Tenho homens mulheres. também, Mas mas tenho também, mais mulheres. sim, As mulheres são mais preventivas, naturalmente. certo. As mulheres são Os umas, homens umas só vão terapeutas. quando já está péssimo, não é? Os homens é muito engraçado que normalmente vêm porque as mulheres mandaram Sim. e vêm e usam só para si. Tipo, ficam melhores
e para ali. E as mulheres são umas terapeutazinhas. As mulheres, quando começam a ficar melhores, Querem a contaminar. amiga, o filho, Exato. o Começam a marido, puxar. Sim, sim. começam A puxar toda a gente. elas são naturalmente cuidadoras, mais cuidadoras, Certo. não é? Certo. E, portanto, identificam-se mais com Mas também este sofrem papel. mais com as emoções por causa disso, não é? Porque elas estão ali, tipo, a querer toda a gente bem, não é? E acham que têm que estar sempre a... E muitas vezes se anulam nisso. E por isso é Certo. que sofrem mais consequências Isso também físicas. mostra o que é a mulher, não é? O querer trazer toda a gente para esse bem-estar. É verdade. Quando é que consegues cuidar melhor e mais tempo a cuidar? Quando estás bem. Quando consegues entender qual é que é o benefício egoísta de ser esta. Porque é que eu estou a adorar fazer isto? O que é que eu estou a tirar daqui? Uhum. Só assim, porque senão começas à procura de cobrança. Fogo, ninguém me agradeceu. Ai, Porque se não fizeste por ti, ficas à espera que te paguem, entre aspas. certo. Então deixas de precisar disto quando fizeste aquilo porque te apeteceu. Uhum. E como é que se faz, tipo, imagina, ao jantar todos os dias, Pois, não é é? Porque eu às difícil. vezes já disse isso. Ninguém disse que estava bom. Porque, tipo, bastava só dizer, não é? "Ai, está ótimo este jantar." Sim, Estás a sim. ver? Às vezes, Porque, mas realmente eu tenho que pensar, tipo, para mim está ótimo, não é? sim, Para mim. às vezes o que eu sugiro é, imagina que vivias sozinha, Certo, ias fazer jantar, sim. E já ias fazer vivi, na mesma. sim. E fazia, eu cozinhava a mim e era Então nova, é simular isso, é tipo, certo. imagina que eu não estou a fazer por eles. Uhum. O problema é que há dias que estás a fazer por eles, que até Exato, nem sim, querias porque até nem jantar comias uma porcaria qualquer ou comias uma sopa e ou nesses whatever. dias é que vem a cobrança. E Certo. eu não queria fazer, estou a fazer para vocês ficarem contentes E e não há... vocês nem sorriram para mim. Certo. E isso é quando vem a E- cobrança, Uhum. se estiveres a autodiagnosticar-te ou se estiveres a aprender comigo nas consultas, eu vou dizer se cobrares, não quiseste fazer. Certo. Então procura o que é que não quiseste fazer Uhum. e se calhar para a próxima vez não faças. Combina com o teu marido, tipo, eu hoje não quero mesmo. Sim. Ou eu hoje, se puder, vou encomendar. Ou eu Certo. hoje. Eu meto aqui um pão e fiambre e façam. E comam. Ou, enfim, Façam umas sanduíches. ou outra alternativa. Certo. Há pessoas que às tantas se organizam mais para terem coisas pré-feitas, tipo Uhum. congeladas, ou Certo. para Para aqueles poderem incluir dias. esses dias que não lhes apetece Uhum. terem uma solução Podíamos ter, fácil. não era? O dia do. Como é que tu dizes? Que é do ter que. Ter que. O dia do não ter que. Que deviam ser todos. Exato, tá bem. Pronto, do jantar, estou a dizer do jantar só. Assim, Esse era bom ter para estar lá guardadinho no congelador exato. para avançar nos dias em que não temos que fazer jantar. É uma boa solução. Se calhar Uhum. essa programação que estás a fazer para Dá ti, para de montes de coisas. todos os dias ter a mesma tarefa, vira uma tarefa, vira chato e se calhar Uhum. não queres por isso. Há pessoas que se organizam ao domingo e fazem as refeições todas da Certo. semana. E se não quiserem fazer ao domingo, se calhar podem fazer ao sábado ou podem fazer à segunda, naquela semana, estás a perceber? Sim, Naquele dia que sim. não lhes está a apetecer, e então é mais fácil não ser um ter que. Uhum. Ser às tantas, eu posso dizer, estou a ficar sem comidas, já está no dia de ir cozinhar. Sim, mas podes encomendar. Ah, mas eu não quero gastar esse dinheiro aí. Então, podes cozinhar. Sim, mas isso está uma seca. Então, e porquê é que não metes um podcast? E às Uhum. tantas já nem estás a cozinhar e já não é uma seca. Se o tema era estar uma seca, como é que transformas em não seca? E Certo. não tem que ser sempre não cozinhando. Uhum. Então, como é que vais juntando o que é que queres e tirando o que é que não queres para sobrar o que te Uhum. apetece? Sim. Para passares a ter a tal química, que é a vontade, e que depois produz as dopaminas, as, as hormonas do prazer e da Uhum. vontade. Na verdade, hoje já estudaram cientificamente isto, que os antigos diziam com outra linguagem, mas que estão a dizer a mesma coisa, não é? Que é, Sim. tens que fazer as coisas por vontade, ou precisamos das hormonas do prazer ou da vontade para estar bem. É a mesma informação, vindo de dois Sim. sítios diferentes, mas é a mesma informação. Sim. Para mim é muito excitante cada vez que se diz que está comprovado, porque é a tal junção do pai e da mãe, Do não é? pai e da mãe. É, Consegue juntar. passa a fazer sentido, mas não é necessário para a prática clínica estar comprovado, porque Uhum. eles já diziam e faz sentido. Só que, como eu também sou desta cultura Uhum. científica, não é? Quando está aprovado é mais satisfatório. Sim. Mas é por ser desta cultura, porque para eles é uma maneira diferente de pensar. Não sentes que a geração a seguir é muito mais do eu não tenho que. Sinto. Não Graças sentes? a Deus. Graças a Deus, mas As mudou ou não coisas mudou? estão-se a Porque transformar. nós somos completamente. Sinto, olha, tenho uma Tipo, paciente que trabalha. até te. Até te. Como é que se diz? Tipo, até é uma coisa boa tu fazes pelos outros e tu
check, 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 check. Tipo uma lista de 1000 coisas que não gostas e estás ali, check. E A estamos bater. todos, E, estamos todos com crises de ansiedade, sim. estamos todos E cheios os de miúdos mais mazelas novos disto. hoje em dia, tipo, não, não. E ainda bem. Uhum. E ainda bem mesmo. Eu ia-te contar que tenho uma paciente que trabalha num banco, que é assim uma lógica assim muito conservadora ainda, não é? O banco, propriamente Uhum. dito. E ela contava-me, tipo, os miúdos vieram ensinar os séniores como é que isto se faz. Eu disse, então, eles chegam à hora deles e já está. Já está, acabou. E às tantas, repara, se for um no meio de muitos, não faz sentido. É estranho ou é despedido. Mas se forem Foram em todos, bando, às tantas o sistema tem muda. que se adaptar. E então, das duas, uma, ou os entusiasmamos mais para aquilo ser muito agir e então lhes apetecer estar ali, ou então não há outra forma de continuarem ali, Uhum. não é? Sim. E portanto o sistema todo começa a mudar e em vez de ser expectável que tu cumpras horas extra porque por um tenho que ou outras Uhum. coisas, tu só o fazes quando estás envolvida e tipo Uhum. apaixonada por o que estás ali a fazer. Faz sentido? Faz. É engraçado pensar como é que mudou uma geração, não é? Porque viram para trás e estão a ver, não é? As consequências do estar sempre. Eu acho que nós vamos evoluindo sempre um bocadinho assim, não é? Esticamos-nos um bocadinho e depois Exato. equilibramos. Como a mulher, eu também acho que agora vai ter que haver uma mudançazinha, que Uhum. foi liberdade, liberdade, podermos tudo, 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 e agora podemos tanto que estamos afogadas e vai ter que haver um Certo, equilibrar do papel. irmos a todo Irmos a tudo. lado. A mulher está exausta, não é? Tipo, Exato. a mulher está exausta. É outra coisa que eu acho que vai ter que equilibrar um bocadinho. Uhum. Ou se tu vires como a comida, não é? A partir do momento, antigamente, eu lembro dos meus pais dizerem que só havia reboçados vindos de Espanha, ou não Uhum. havia cá, não é? E de repente podes tudo, não é? Certo. Não, Pacotes, sim. pacotes, bolachas, cenas, e agora já está tudo a voltar às hortas, aos cabazes Uhum. biológicos. Portanto, eu acho que as coisas vão sempre evoluindo assim um bocadinho, ir num extremo e voltar, ir num extremo e voltar. E Até assim, um equilíbrio. e Até. assim se vive, acho que não vai parar nunca. Ok. Acho que há sempre isto, não é? Certo. Tem que haver aqui um movimento que é no fundo como nós vivemos. Uhum. Às vezes os pacientes também me dizem, mas então eu nunca mais vou ter raiva? Não. Raiva é uma emoção primária. Quando sentes raiva, deves é saber o que fazer com isso. Acho que esta dança, digamos assim, Uhum. nós nunca atingimos uma coisa estanque, não é? Nós precisamos de entender é o que fazer com as emoções desagradáveis, não é não tê-las. Ou seja, acho que as evoluções são sempre assim um Uhum. bocadinho uma dança, não é uma coisa estanque. E seja na mulher, exagerar, exagerar, voltar um bocadinho, seja na comida, exagerar, exagerar, voltar para as hortas. Isto vai sempre ser assim, ou Uhum. de geração para geração. Se tu vires, se tens uma mãe que é completamente física e está sempre muito preocupada e muito em cima de ti, e muito. Se calhar a próxima filha, quando for mãe, vai ser não, podes tudo, Exato. tipo, e depois a outra vai se sentir abandonada e vai dizer: Não, a minha mãe não queria saber o que é que eu fazia, agora eu Uhum. vou cuidar. E há sempre um bocadinho uma evolução assim. Sim. Por acaso isso é muito engraçado de ver, tipo, mesmo entre filho, o diferente, parece que salta uma geração. Tipo, o neto é mais parecido com o avô, não é? Lá está. Do que com o pai, é engraçado. Muitas vezes. Isso tem a ver com nós nos fazermos um exercício empático, não é? Pôr-nos na posição Uhum. e querermos arranjar o que a geração acima não arranjou. E estar Certo, sempre a estamos fazer sempre isso. nesse papel de. No fundo é uma compensação, não é? Um Quase uma bocadinho, compensação. um É bocadinho. engraçado. Estamos sempre nas Inconsciente, nossas mas. dores, não é? Um bocadinho. Sim. Depois, quando tu foste estudar Medicina chinesa. sim, essa área e percebeste desde sempre que era ali que querias estar? Não. Ou tiveste Eu passei o dúvidas? curso todo, não tive dúvidas, mas passei o curso todo a tentar que eles não tivessem razão. Tipo, mas como é que Sim, sabem? Mas como é que sabem? Era assim a mais chata ali na sim. primeira fila. No fundo, eu estava era a tentar entender com aqueles dois ângulos. Eu sempre estive muito perto da medicina convencional, apetecia-me ir ver como é que estes têm razão e estes também têm razão. Tipo, como Sim. assim? Porque os dizeres, lá está, de outra cultura, a forma de explicar às vezes é assim porque é assim. E não Uhum, chega, tu ficas tipo, como assim? É assim porque é assim. Como assim a emoção do rim é vontade? Isto fica pouco, não é? uhum. Tipo, mas como é que sabem isso? Mas como é que Sim, como chegaram é que lá? chegaram aí? E portanto estava sempre numa postura um bocadinho intrigada. E depois fui fazer uma pós-graduação que foi um sonho para mim, adorei, porque foi com um médico que era cirurgião, tinha Uhum. sido.
quer dizer, era, nunca se deixa de ser, não é? Sim. Durante muitos anos, e era vietnamita. E ele conta a história que ele vivia em França e um dia chegou lá outro vietnamita que falava da compultura e ele disse que afronta, tipo, como é que estás a manchar o nosso nome dos vietnamitas com essa Uhum. porcaria de falar da compultura? E disse que marcou uma reunião com ele, foi ter com ele, só que chegou lá e ele era muito mais velho, e ele dizia, na nossa cultura nós não podemos chegar e questionar os mais Sim. velhos assim, então ele deu-me um livro e diz, traduz isto primeiro antes de falarmos, e o livro falava da energia Wei, que é a energia defensiva, e ele diz, e eu médico, a traduzir e aquilo dos rios porque eles falam muito da natureza para Uhum. explicar conceitos e achar aquilo tudo ridículo e às tantas começa a perceber que eles estão completamente a descrever o sistema de defesa do nosso organismo, que eu, cirurgião, já sabia. As funções eram todas iguais, só que nós, medicina clássica, parávamos aqui e os antigos diziam mais umas. E ele diz: nunca mais parei de traduzir livros na vida, fiquei intrigado. Então o curso era dado sempre os dois prismas, tipo o que nós médicos sabemos e o que os antigos diziam. Uhum. Depois dizia: percebem como é a mesma coisa? Só que, no meu entender, faltava isto no curso. Não adaptam uma linguagem à outra. É tipo, Certo. eles diziam isto e nós ficamos com o mas Uhum. porquê? Mas onde é que isso vem? E quando ele começa a explicar, então, que estas hormonas falam sobre estas emoções, então as coisas começam a ganhar um sentido diferente, Sim. não é? Então ali para mim foi onde a coisa me comprou. Mas depois, o meu primeiro trabalho foi numa clínica de ginecologia e obstetrícia, Uhum. onde eu achava muito engraçado tentar tratar as mulheres e depois ver na ecografia. Tratar e ver na ecografia. Tentar este entendimento, também estar muito perto da médica com quem trabalhava e dizer: explica-me lá sobre esse ângulo. Ok, os antigos diziam isto e aquilo começar a fazer sentido. Nessa altura foi quando eu comecei a ficar dentro do consultório. A medicina chinesa faz muito fitoterapia, Uhum. fitoterapia, acupuntura, era o que eu queria dizer. E normalmente a prática é pôr agulhas em ti, depois pôr agulhas noutra pessoa, depois noutra pessoa, depois ir tirar as agulhas, depois ir sair de lá. E eu gostava de ficar lá dentro a fazer perguntas tipo: mas o que é que aconteceu esta semana? Mas porquê é que te estás a sentir assim? Porque para mim não me fazia muito sentido. Eu sentia que estávamos a trabalhar uma contra a outra. Porque eu estava, no fundo, a escolher agulhas para resolver uma questão, só que depois, se tu continuasses com o mesmo comportamento e se eu sabia que este comportamento leva àquele desequilíbrio, de que é que adianta eu estar só a pôr agulhas para o desequilíbrio? Eu preciso de lhe ensinar Uhum. que esta causa leva àquele efeito. E, e eu fazia isso egoístamente, aquilo era para me satisfazer Sim. e também porque eu sentia que os pacientes não me podiam enganar. Tipo, os professores, se eu fizesse perguntas, eles podiam enviesar a resposta, não é? Os pacientes não sabiam nada de medicina chinesa, portanto eu dizia, aquilo dizia, imagina que era de Aham. stress, eu dizia, mas teve algum stress na última semana? Ou teve algum. Levava as perguntas para ver Sim. se os clássicos tinham razão, se a medicina chinesa tinha razão. Então começou a ser muito óbvio as causas e os efeitos. Cada vez que saía das consultas ficava muito contente, tipo, como é que eles sabiam? Os antigos, Sim, tipo, sim. como é mesmo verdade? E depois na pandemia, que fui um bocadinho obrigada a não ver presencialmente os pacientes, não Uhum. é? Foi uma decisão de nós todos, na altura era assim, as pessoas Uhum. deixaram de se ver. E os meus pacientes começaram a mandar e-mails e mensagens, perguntar se eu podia continuar com aquela outra parte online. É tão giro. E eu disse: qual outra parte? Aquela outra parte era para mim até então, era eu a estudar, era eu a Uhum. usá-los como estudo. E ali eu percebi que fazia sentido, eu já tinha estudado, mas eu percebi que aquilo estava a ajudá-los, Uhum. e então comecei a dar as tais consultas online. Só que agora aconteceu uma coisa para mim fascinante, que é eu comecei a ter resultados que eu já tinha, mas agora eu não estava a pôr agulhas, nem a de pôr fitoterapia, então aquilo fazia mesmo muito mais Uhum. sentido. Uma coisa é estudar, não é? Que esta Sim. causa leva àquilo. Outra coisa é ver desinflamar ou ver desaparecer sangue do intestino porque a pessoa deixou de se sentir daquela determinada maneira ou ver coisas palpáveis, não é? Sintomas Uhum. concretos. E isso foi um completo empurrão para eu continuar a fazer isso até hoje. Tão bom. É, hoje eu adoro isso, eu adoro ver o quanto é verdade Uhum. que nós conseguimos, de alguma forma, manipular as químicas Uhum. internas se ouvirmos o que estamos a sentir e qual é a função de cada emoção, não é? Uhum. Se nós percebemos que o medo serve para nos proteger, se calhar
em vez de dizermos não tenhas medo, perguntamos, mas estás com medo de quê? Uhum. Mas e qual é o pior cenário? O que é que pode acontecer? Isto. Então, e se acontecer isto, como é que sobrevives? E agora eu tenho um plano para o pior cenário. Agora o outro plano é como é que evitas chegar, o que é que fazes para tentar Não não chegar chegar ali. ali? E então a pessoa sente-se segura outra vez. E aqui já não precisa de coragem, porque já está segura. Uhum. Então, frases como não sejas medroso ou tens que ser corajoso. Eu tenho alguma cautela com elas, porque Sim. acho que tens é que ouvir o que é que o medo está aqui a fazer. Não sejas medroso, não. O Uhum. medo é O que é que ele espetacular. está-te a dizer? É claro que a gênese disso é tipo, não ouças o medo e o deixes ganhar-te, não é? Eu percebo quando nós Uhum. dizemos não sejas medroso, quer dizer Tipo, avança. viva a Tipo, vida. bora. Mas avança, mas aí parece que o medo é uma coisa má, não é? Uhum. Tipo, não ouças o medo, avança. Certo. E isso não é verdade. Houve o medo, Uhum. avança. Mas houve o medo e junta alguma cautela àquilo que estava a ser o sítio para onde estavas a avançar, porque assim avanças Uhum. segura. Tipo, arranja ferramentas, não é? Mas é mais simples do que arranja ferramentas, parece complexo. É Certo, tipo, certo, estás com sim. medo de apanhar uma pneumonia, pensa como é que isso poderia Uhum. acontecer. Porque alguém na tua família apanhou e é um grande trauma, pensa como é que isso podia acontecer. Porque eu vou a um concerto e vou apanhar frio, leva uma camisola. Uhum. Mas e se chover, vou-me molhar. Leva uma roupa impermeável. Mas imagina que tens mesmo muito medo, leva outra roupa na mala do carro. Sim. Não interessa. Faz o que for preciso para te sentir segura e poderes ir na mesma. Uhum. Então, acho que ouvir é essencial, porque quando as pessoas começam a sentir que o corpo não é nosso aliado e que então a raiva está aqui sempre a chatear-me ou o medo está aqui sempre a chatear-me, aquilo que acontece é que paramos de ouvir, começamos a ficar com medo de ter medo e isso é a definição de um ataque de pânico. É medo de ter medo. E quando as pessoas então percebem, então espera, eu estou com medo de ter uma coisa que me protege, então bora ver se isso é verdade. Bora tentar pôr isso em prática. E eu tenho situações de pacientes que desde a primeira consulta nunca mais tiveram um ataque de pânico. E isto deve-se a dar em função àquilo que lhes está a acontecer. Hum. É quase Vem como um bocadinho do egoísmo, não é? vem um bocadinho do egoísmo. Vem totalmente. É como teres fome e dizeres, mas eu estou mesmo com dores de barriga. Eu estou mesmo com uma coisa, olha, está mesmo a fazer um barulho, está-me mesmo a doer. Uhum. É verdade. Então come. E quando comeres, puf, vai Uhum. passar. E a pessoa diz: o quê? Mas vou ter fome a vida toda? Não há problema. Se aprenderes que a fome é para comer, não há nenhum Uhum. problema em ter fome. Leva A fome é um leva aviso comida, para comer. certo? E a fome está errada porque é desconfortável? Uhum. Não está errada. Nós também estamos muito mimados em relação ao desconforto, não é? Porque nós hoje em dia temos tudo. Olha, agora, eu sempre que digo esta coisa matam-me. Mas é Então, verdade, imagina, antigamente nós temos outros desconfortos, é verdade, mas hum, antigamente tu, para tomares banho, tinhas que andar quilómetros, ir com um vaso em cima da cabeça, aham, trazer coisa, lavar a roupa à mão, esfregar não sei o quê, não havia autocolismos. Sei lá, nós hoje em dia temos tudo à distância de um é verdade. clique. Temos as casas todas aquecidas, todas. Não é? Nós somos muito mimados em relação a isso. E se calhar ainda bem, porque vivemos bem, não é? Sim, sim. Ahm, mas estamos. O conforto. E depois procuramos banhos frios e não sei o que para nos causar desconforto. Está tudo ao contrário, não é? Lá está. Não é? É as evoluções assim. Exatamente. Mas Eu eu às acho que vezes não tem penso mal. nisso. É verdade. Nós estamos já com. Nós estamos num conforto e agora o fixe é procurar o desconforto que era como se vivia antigamente. É verdade. É muito giro. É muito giro como nós vamos entendendo que as práticas antigas, afinal, tinham uma razão de Uhum, ser. E uhum. vamos lá experimentá-las outra vez. E só as validamos quando alguém diz: não, está estudado cientificamente É. que faz não sei o quê. E Tipo a autofagia, não sei o quê, o jejum, o não sei o quê, os banhos frios, tipo, de repente está-se a voltar a como se vivia de antes, não é? é verdade. O silêncio, os jantares à luz das velas, Tão não bom. é? Já se procura essas coisas, é engraçado. E é giro que agora se procura de um sítio egoísta. Ou seja, tu agora não vais tomar um banho frio porque, coitado de ti, te condenaram a ir tomar um banho frio, não é? Sim. Tu vais à procura, tu queres ir lá porque te vai fazer Sim, bem, porque ou- há já benefícios que te dizem que, e não então é? tens vontade de ir. Sim, Quem tem? exato.
Quem não não tem, muito. não vai. É um bocadinho isto. Sim, Sim. tá giro. E pronto, e é isso. Qual é a lógica desta palavra egoísta? É uma lógica de procurarmos autocuidado, é uma lógica de entendermos que não se trata só da ação, trata-se da forma como eu sinto a Uhum, ação e que o que é que isto tem a ver com a saúde? Porque isto guia-nos para a saúde, uhum, porque não é indiferente a forma como as pessoas se sentem. Isso são sinais. Por isso é que eu disse ainda há bocado a fome, não é? A fome para nós todos é um sinal mesmo óbvio que ela existe para nós irmos comer. Ou a uhum, vontade de fazer xixi existe para nós irmos à casa de banho fazer xixi. certo. E se não formos, é incómodo e cada vez mais incómodo. Uhum. O mesmo se E passa com perigoso até às tantas, não? o Ah, mesmo se passa com a raiva, é uma vontade de uhum, uma coisa específica, e essa coisa específica é marcarmos, é fazermos a nossa vontade. uhum, Ali naquele momento já é marcarmos os nossos limites, mas é fazermos a nossa certo. vontade. O mesmo se passa com o medo, o mesmo se passa com o excesso de pensamento. Tudo isso não acontece porque eu estou estragada. Tudo isso é o meu corpo a tentar-me regenerar, a Uhum. tentar-me ajudar a continuar saudável, não é? E este é que E aí precisa é de que ser a entra, mudança de o paradigma. egoísmo e de não acharmos mal a esse egoísmo. Uhum. E, e se calhar de procurarmos ferramentas práticas, diria eu, que é uma das que eu mais dou em consulta, é tenta mudar a palavra, a pergunta porquê, para quê. Em vez Uhum, de porque é que me estou a sentir assim, que sim. nos orienta para o passado, tipo, o que é que aconteceu, Uhum, perguntarmos para que é que eu me estou a sentir assim, tipo, futuro, sim. para que é que isto me Oh, está a eu vou acontecer? pegar nisso e fazer o quê com isto agora? E- sim, eu ainda há bocado no início da conversa disse que o cansaço, se nós ouvíssemos o corpo e pensássemos que o cansaço tem uma função, se fôssemos assim mais literais, a função era não ir. Estou sem energia para ir, não é? Uhum, E não terá isso um benefício? Não certo. estarei a ter um travão de propósito para Uhum, abrandar? Percebes? uhum, É como a fome dá vontade de comer. A raiva dá vontade de fazer assim, não é? certo. De marcar limites, no fundo. Uhum, De me defender. Então, só preciso de me defender porque não me defendi antes. certo. Então, quando nós começamos a perceber que o corpo é um aliado, o corpo joga a nosso favor sempre e que nós estamos sempre em autorregeneração, a nossa busca deixa de ser onde é que eu errei para estar a sentir este Uhum, castigo, digamos assim, e passa a ser para que é que isto me está a servir? uhum, Tipo, e não é num sentido místico ou mágico, é prático. certo. O que é que esta emoção me pede? O medo Uhum, trava-te de propósito, para tu não ires de forma insegura, para te proteger. Está a fazer algum uhum. sentido Claro, para ti? muito, super. Adoro. Portanto, no fundo, é uma visão muito pragmática das emoções, porque as emoções são pragmáticas, as emoções são produções químicas. Uhum, E, portanto, elas têm uma função. E quando as pessoas aprendem para que é que serve, puf, passa. E às vezes as uhum. pessoas querem que a emoção passe, tipo, a espremê-la debaixo de um sítio, de um E alçapão e a fazerem muita força, e não é é assim. empurrá-la para um órgão qualquer. E é empurrá-la para um órgão qualquer. É mesmo isso. Pois andam cheios de sintomas e não entendem qual é a relação do emocional com o físico, Uhum, percebes? E no fundo, a palavra egoísta é só para destapar isto tudo e para as pessoas começarem a perceber, tipo, mas se eu pudesse ser egoísta, e eu pergunto, o quê? uhum. Então bora começar a O que escrever, é o que quê? mudava? O que é que mudava? Uhum, E o surpreendente é que normalmente não mudava assim tanto. sim. É só É só. mudar o seu sentido. E a liberdade. Ou Uhum. seja, escolhias Ressignificar. esta vida, quando a pessoa passa a escolhê-la, a ter a liberdade de a escolher, então já é ok. Uhum. Tipo, Estás a fazias ver? o jantar todos os dias, Uhum. como tu estavas a dizer ainda há Sim, bocado? Se calhar exato. fazia. Se calhar fazia. Mas se calhar não queria era ser obrigada a fazer. E será que és? Ah, ninguém faz por mim. Então, e se tiveres aqueles jantares congelados extra, se calhar naquele Uhum. dia não és obrigada a fazer. Ou podes encomendar. Uhum. Ou podes, não sei, arranjar Certo. soluções alternativas, adequadas à tua vida, Uhum. não é? Para não sentires tenho que. Uhum. Porque não tens que. Um Uhum. adulto não tem que nada. Nada. Adorei ter-te cá. Foi mesmo Obrigada. bom. Como é que as pessoas podem chegar até ti? Porque Então, apesar de eu ser uma nódoa no meu Instagram, ela queria comunicação, exato, a minha comunicação mas ficou não toda aplica, não canalizada para aplica. dentro da consulta. E portanto, vou começar a aplicar, vou organizar um bocadinho a minha página para fazer Sim. sentido. Eu não sou uma nódoa no Instagram porque cada vez que faço alguma coisa me gera pedidos de consultas e isso é Certo. um efeito colateral muito bom. Só que
egoístamente não é muito Tu bom, não tens que porque ir a todas as consultas, eu não é? fico-me a sentir mal, Certo. fico com vontade de dar uma ajuda aqui, outra ajuda ali, e depois não, acabo por não fazer comigo o que prego com os outros, não é? O que ensino, Uhum. que é enche-me Ai de meu Deus, este trabalho. podcast, agora vais começar o ano, é que ainda mais, assim, trabalhos assim, é só tu, não é? Não dá para delegar, É difícil, é porque, difícil. não é? Já me pediram, alguns colegas pediram-me se eu fazia algum curso para ensinar Uhum. o meu método e aquilo que eu tenho a acrescentar, porque a forma de fazer medicina chinesa está muito adaptada já, não é? Uhum. Foi muito alterada por mim. Também já pensei que poderia, se calhar, criar aqui um género de umas aulas de grupo ou um Uhum. curso, uma coisa Certo, que mais atinja aberta, mais pessoas, mais aberto. E que traz uma coisa muito gira que é a comunidade. o grupo, É, sim. as pessoas às vezes precisam de entender que alguém também sente aquilo. Isso E, faz-lhes e bem. é assim, muda logo, não é? Muda logo, porque Ou nós que hoje. está pior do que nós, não é? Às Exato. vezes é preciso, tipo, está calada, tens uma vida Pertencer, ótima. sabes? Nós instintivamente queremos pertencer a qualquer coisa. E Certo. quando alguém também sente, já Uhum. pertencemos àquela coisa, mesmo que não boa, mas que nos Sim, ajuda. sim, não estamos E sozinhos. portanto estou a desenhar aqui como é que Boa. vou sair daí para não estar sempre Mas podem-te entupida. seguir Podem-me seguir, e podem-me mandar e mensagens. quando definires isso, Está publicas. quase. Está quase? Está Então vá. quase. Vem na altura certa. Está quase, é isso, sim, sim. Eu também estava a pensar, que não sei se já estou a entrar um bocado na esfera privada, mas pronto, estavas sempre a falar pai e mãe serem tão diferentes. Tu própria é muito engraçado porque o teu marido é o Dengasse, não sei se podia dizer, posso, Podes? não é segredo para Nada, ninguém, até não. porque é uma das notícias que aparece. Ah, é? É ele a dizer qualquer coisa, foi a minha mulher que me deu. Portanto, ele fala de ti, Exato. agora tu falas dele Sim, também. sim. Tudo bem. E os teus filhos também devem ver isso, tipo, a minha mãe, medicina tradicional chinesa, o meu pai, rapper, Exato. rapper, é É. músico, vá, Músico, sim. é músico. Também são dois A junção de mundos, dois mundos muito mas diferentes. vocês são uma família super inspiradora e muito unida e é muito Nós giro somos uma família juntinha, é verdade. juntinha. Mas é isso, esses dois mundos, isso define-me. Essa junção, sabes, o meu primeiro projeto foi montar uma clínica que se chamava Medicinas. Uhum. E porquê? O nome era a junção das várias medicinas. É essa, Certo, ver o melhor partido dos dois lados, para mim é muito interessante. Eu às vezes digo que gostava muito que a medicina clássica, a nossa, a uhum. moderna, se chamasse medicina de emergência. Que é para nós sabermos recorrer a ela. Ela é incrível, salva vidas, tira-nos da dor imediatamente, resolve coisas extremistas. Só irmos em último recurso, antes fazemos uma prevenção, Para começarmos a incluir essa certo? prevenção e essa busca da saúde, e para também não ficarmos zangados com o sistema, porque o médico deu-me um remédio em vez de mudar a alimentação. Se aquilo se chamasse medicina de emergência, já ninguém ficava zangado Certo. com ele, está-te a tirar o sintoma rápido. Uhum. Então estás a ir ao sítio errado para ir buscar isso, não é? Uhum. Ali é mais um ensinamento de um estilo de vida, não Sim, é? e normalmente precisas primeiro de ir a ti. Não, ninguém mais vai fazer isso por ti, não é? Tens que ir às Completamente. tuas Os emoções. cuidados, não é? Uhum. Precisamos de passar as nossas emoções, são alguns pilares da medicina funcional O integrativa. nosso tempo, as nossas coisas, o nosso tempo livre para nós, não é? O nosso egoísmo. É muito giro isso, Uhum. porque quando tu dizes tempo livre para nós, eu penso, bom, no tempo livre pode-te apetecer trabalhar. Estás a perceber? É uma coisa Certo, meio certo, confusa, sim, porque se sim, for sim. egoísta, é É, livre por isso, porque tu exato. podes ter a Fazer o que liberdade do quiseres, que quiseres. certo? E, portanto, acho que ouvir as nossas vontades é assim essencial, Uhum. porque isso é que nos vai guiando, seja as Uhum. nossas vontades, estar a dar um passeio no Guincho, sei lá, Uhum. que eu gosto muito, como estar a estudar, que eu também adoro, como estar com os meus filhos, que também é muito Uhum. bom, ou como ouvir quando não é muito bom. Certo. Quando tipo, calem-se, agora quero Agora silêncio. Também é silêncio. importante Uhum. saberes o que fazer com isso. Uhum. Não deixaste de gostar deles só porque agora não está de ser Sim. estar ali. É isto. Uhum. Então, como é que as pessoas vão falar? O teu Eu Instagram é tenho, doutora Carlota é, Trigo, não é? DRA, de E, doutora Carlota sim. Trigo. E tens E tens depois lá tenho um Linktree, que é ok. onde vai ter este, se calhar, Vais podcast, pôr este podcast? onde tenho as coisas onde vou, que Sim. possam trazer alguma Pronto. informação Então, mais sobre através do mim. Instagram chegam até ti de Sim, certeza. sim. Boa. Tem lá o meu telefone também. Boa. O Ah, meu, é? quer dizer, da minha assistente. Tá bem. Sim, porque isso tem que se pôr um travão, não é? Não Sim, pode ser sim. assim. Sim, sim. Senão ligavam-te às tantas da noite. Sim, sim, não dava. Os meus pacientes têm o meu número, mas fora isso, não. Sim.
Olha, adorei mesmo ter-te cá, foi Obrigada, mesmo eu. bom falarmos de egoísmo de uma forma tão altruísta. É verdade, o egoísmo às tantas se transforma-se em altruísmo, não é? Esse conceito é giro, porque não é bem altruísmo, é egoísmo. Volta ao início, Exato, estás a volta, ver? É isso é que uma estás a bola, dizer. exato, é Anda isso, à roda. anda à E roda. a diferença é como te sentes a fazê-lo. Uhum, Isso é que muda a palavra, tão não é bom. a ação. Obrigada. Adorei mesmo. Obrigada, eu é que adorei. Beijinhos, sejam um bocadinho egoístas sempre e pronto, boa semana, beijinhos. É o que vivemos desta caravana, viagem ao mais fundo interior. Da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor.